Nessa aula a gente vai ver sobre o principal produto da hotelaria. Vocês encontram a apostila deste curso inteiro em nosso site. O resumo da aula anterior é, nós vimos na aula anterior um pouco da história da hotelaria que te dá embasamento para as principais necessidades, como localização, infraestrutura, serviços, gestão, adaptabilidade, inovação e sustentabilidade e a imagem do seu produto. Nós somos a SN Hotelaria, consultoria especializada. Nosso site é www.snhotelaria.com.br. E eu sou Mário César Nogales, consultor especializado em hotelaria, palestrante, escritor. Tenho uma carreira desde 1991, comecei como recepcionista, cheguei até gerência, relações públicas e hoje sou consultor hoteleiro. Então, hoje vamos falar sobre a experiência da hospedagem. A experiência da hospedagem, como a gente viu na aula anterior, as pessoas ligam para você e dizem que é só para dormir. Não, não é só para dormir e não basta só dormir. Se fosse só dormir, você não teria tantas preocupações. Então, a experiência da hospedagem, ela está envolvida muito com os quartos, né? Que é o coração do meio de hospedagem. Tá? Eles têm que ser bastante confortáveis, bem equipados, adequado ao público-alvo. Tá? Tem que ter sua cama de qualidade, roupa de cama e toalhas limpas, uma decoração bastante agradável, iluminação adequada, com 2, 3 tipos de iluminação e controle de temperatura. É importante. Os banheiros devem ser limpos e bastante modernos, nada de frufru. O banheiro ele é simples, ele é branco e ele é limpo. E você precisa ter as amenidades de alta qualidade, como papel higiênico, sabonete, shampoo, condicionador. Tá? O check-in e o check-out, principalmente hoje, com a tecnologia existente, eles precisam te liberar em processos rápidos. Né? O check-in digital é o que mais vai te facilitar nessa vida. Né? E o check-out digital também. Tá? Eles facilitam o seu trabalho e melhoram a experiência do hóspede. O atendimento ele tem que ser sempre cordial e personalizado. Personalizado não basta apenas chamar o seu João de seu João. Né? Você tem que conhecer um pouco de onde que ele está vindo, por que ele está vindo. Né? A equipe tem que ser muito bem treinada para atender às necessidades dos hóspedes, sempre com simpatia, mas sempre com bastante profissionalismo. A limpeza dos quartos, ela tem que ser impecável. Seja ela na entrada do quarto, seja ela no corredor, seja ela no hotel inteiro. Tá? Ela é crucial. O brasileiro é conhecido mundialmente por ter os hotéis mais limpos do mundo. Tá? Os sistemas de segurança, eles têm que ser bastante eficazes. Se você puder ter fechadura eletrônica, câmera de vigilância do lado de fora do quarto, cofre nos quartos, aquele cofre de embutir, né? E uma equipe de segurança, né? Seja ela terceirizada ou não, elas são essenciais para você dar essa garantia para o hóspede. A manutenção, a melhor forma é fazer ela preventiva, porque ela responde rapidamente a qualquer problema de manutenção. Nada pior, mas nada pior mesmo que o hóspede chegar e queimar a lâmpada no momento que ele entra. Então, você ter controles de manutenção e manutenção preventiva de toda a parte elétrica e hidráulica é vital. No café da manhã, a limpeza, por exemplo, a limpeza é lógico, todo mundo quer um lugar limpo para comer, mas o que se vê muito nos hotéis, quando você vai tomar um café da manhã, sempre tem uma mesa suja, sempre tem uma mesa ainda com produtos, mesmo que não tenha ninguém,
né? Então, essa agilidade entre um hóspede liberar a mesa para outro se servir é importante. A qualidade dos produtos, principalmente com pães, o frescor é indispensável, tá? Se você puder produzir bolo, pão, cereais, você puder produzir ali no momento, é a melhor coisa. Inclusive hoje, com a tecnologia que se tem nos equipamentos, como air fryer, forno combinados, você consegue ter pães frescos no momento do café da manhã, tá? Ter um cardápio com opções para pessoas com necessidades especiais de nutrição, como diabéticos, veganos, vegetarianos ou mesmo pessoas que estão fazendo dieta, é também bastante importante. Aí você tem, dentro dessa experiência do hóspede, esses complementares que são indispensáveis. Primeiro, se possível, ter restaurante ou bar, ou os dois. Você ter refeição local não precisa ser um cardápio com uns 25 mil pratos. Se você tiver uma opção de jantar com qualidade, comida feita na hora e rápida, isso pode melhorar significativamente a experiência do hóspede, tá? Por exemplo, se você puder disponibilizar macarrão feito na hora, não é aquele, você compra massa fresca, você deixa o molho congelado, você consegue preparar uma macarronada em menos de 30 minutos, tá? O serviço de quarto, quem nunca, né? Todo mundo tem aquela fominha às 2, 3 da manhã. Então, o serviço de quarto 24 horas, ele é um diferencial muito importante. Não importa aonde você esteja, você pode estar numa cidade que não tem alimentação à noite, ou pode estar numa cidade, numa capital como São Paulo ou Rio de Janeiro, que tem alimentação noturna, né? E você vai conseguir atender esse hóspede com serviço de quarto, né? Eles vão pedir para você. Por quê? Porque é aquele negócio, eu tô aqui no hotel às 3 da manhã e me bateu essa fome às 3 da manhã, né? E também não precisa ser nada rebuscado. Omelete, sopa, caldo, sanduíches. Instalações de lazer, como piscinas, academia, spa, sauna, salão de jogos, área de lazer infantil, são exemplos de comunidades que podem enriquecer ainda mais a experiência do hóspede. Principalmente em hotéis de lazer, mesmo estando em praia, as pessoas preferem hotéis que tenham piscinas, tá? A academia e spa hoje é essencial. Se você tiver um espaço com tatame para a pessoa poder fazer seu exercício, sua prática, é a melhor opção que você tem. Tá? E também ter programas de atividades como aula de yoga, show ao vivo, tour guiado, evento temático. Por exemplo, hoje tem um evento de cozinha da Nath, né? Eles agregam muito valor à sua hospedagem. Salas de reuniões requerem espaço. Se você tem um espaço, e você pode montar uma sala de reunião pode ser pequena para 20 pessoas ou pode ser grande para 200 pessoas. Ela atrai muitos clientes corporativos, né? Mesmo em cidades de lazer, as cidades de lazer têm prefeituras, tem OAB, tem CREA, tem médicos, todos eles precisam de salas para fazer reuniões e conferências. Então você acaba atraindo esse tipo de hóspede, né? Lógico que para isso você precisa ter tecnologia de ponta, como charts, como telas, né? Serviços de negócio já é mais específico. Secretária, aluguel de equipamentos, né? Serviço de tradução e acesso à internet de alta velocidade
são para quem já está atendendo esse tipo de público, esse tipo de público que requer sala de reunião. Então, se você pensa em ter uma sala para poder atender esse tipo de cliente na sua região, o serviço de negócios também é importante tê-los, né? Wi-Fi de alta velocidade. Isso é imprescindível no mundo de hoje, até porque você, no seu hotel, na sua pousada, você pode substituir a TV a cabo por canais de streaming, como a Amazon ou como a Netflix, tá? Os televisores modernos, né, principalmente os televisores com aplicativos, né, com qualidade de som excelentes e com controles ou conexões entre equipamentos, como conexão com computador, Wi-Fi ou mesmo com o celular, permite que o hóspede traga um pouco da sua casa para o seu hotel. Serviço de transporte, tá? Você pode ter cadastrado aí taxistas ou mesmo motoristas particulares que façam serviços de traslados, levem até o aeroporto, levem até o porto, façam a cidade, um city tour, mas que eles sejam de confiança do hotel, tá? Ter você também aluguel de carro e de bicicleta são muito valorizados, principalmente de bicicleta, ou mesmo daqueles triciclos, tá? A questão de ter instalações acessíveis para hóspede com mobilidade reduzida é até uma parte legal, até uma parte de lei. Você tem que ter pelo menos 10% da sua capacidade de hospedagem para pessoas com acessibilidade, com mobilidade reduzida. Os serviços personalizados, como o concierge, que te ajuda a criar experiência única ao hóspede, eles devem ser muito bem pensados. Por exemplo, eu tive, dentre os vários exemplos que eu posso dar, tive um hóspede que quis fazer um jantar especial comemorativo, porque ele ia pedir a namorada dele em casamento. Então ele pediu um jantar especial, à luz de vela, com uma receita especial, uma coisa bem fora do cardápio, com bebidas especiais. Isso foi planejado e montado para ele. Você ter lojas de conveniências não precisa ser aquela loja inteira montada, mas você ter um pouco de parte de boutique, um pouco de quiosque local. Se você está na praia, você ter biquíni, você ter sunga, chinelo, independente de onde você está, você ter absorvente higiênico, creme dental, pasta de dente, barbeador, essas são essenciais para você ter a venda à disposição do seu meio de hospedagem, tá? Como também lembranças, ter questões locais, né, como copos da cidade ou copos regionais. Já você ter centro de bem-estar, um serviço de spa, incluindo massagem, tratamento de beleza, você pode ter tudo isso terceirizado e você pode ter isso com pré-agendamento, inclusive na venda da hospedagem, né? Imagine se você está de frente para a praia, tem uma piscina maravilhosa e você pode dispor ali de uma maca para serviço de massagem. A primeira massagem que acontecer, no dia vão acontecer várias outras, tá? E a academia, cuidado com a academia. Apesar de ter hoje bastante equipamento disponível para você alugar ou comprar, a manutenção desse equipamento é muito importante, tá? Porque hoje, queira ou não, grande parte está preocupada com saúde e bem-estar. Então, é necessário que você tenha esses equipamentos sempre em boas condições. Agora vamos ver quais são os pilares para que você tenha sucesso na sua empreitada. Primeiro, em toda essa experiência,
você tem que garantir uma excelente, boa noite de sono. Tá? E isso vai do conforto do quarto. A qualidade da cama é imprescindível, tá? O colchão de alta qualidade, ele sempre vai ser de mola e sempre vai ser alto. Então, os colchões profissionais de hotelaria, eles começam a partir de 26 centímetros, né? E podem chegar a 45 centímetros. Quanto mais alto ele for, mais espuma e mais qualidade ele tem, tá? Roupa de cama, como lençóis, cobertores e travesseiros, eles têm que ser bem pensados, porque você precisa fazer reposições, e eles não podem ter uma decoração específica. Lençóis e cobertores e edredons, eles têm que seguir o seu padrão de decoração. Então vamos lá, os lençóis, fronhas, toda essa parte de dentro da cama, você deixa ele branco. Por isso os lençóis profissionais de hotelaria são brancos. Já os edredons, você pode ter eles coloridos, tá? Controle de temperatura. Há hóspedes que não se hospedam se não tiver ar-condicionado, mesmo que você não goste e mesmo que ele gaste muita energia e não faça parte da sustentabilidade, tá? Mas há hóspedes, principalmente de regiões do Brasil e da Europa, que se não tiver ar-condicionado, ele não se hospeda no seu hotel. Ter um ambiente tranquilo é importante para garantir a boa noite de sono. O isolamento acústico, tá? Com isolamento de ruído externo, mesmo que você esteja numa região afastada da cidade, um carro na rodovia atrapalha o sono, tá? Aproveita que você está vendo um ambiente tranquilo e nunca se esqueça das cortinas de blackout. As cortinas de blackout são aquela parte do fundo da cortina onde deixam o quarto totalmente escuro. E isso garante a criação de um ambiente relaxante e favorável. Aromaterapia é uma opção maravilhosa. Você ter o seu quarto aromatizado profissionalmente, principalmente com lavanda, pode ajudar os hóspedes a relaxar e ter uma noite de sono reparadora. E o serviço turn down, ou serviço de boa noite dos hotéis profissionais. Isso é a preparação do quarto para uma noite de sono, ou seja, mais ou menos por volta das 9, 10 horas da noite, excelentes hotéis, eles vão e fazem a abertura da cama. Eles entram no quarto, as camareiras entram no quarto, fazem uma pequena abertura na cama e deixam um chocolatinho boa noite. Isso garante uma excelente noite de sono. Obrigado. Funcionalidade e conforto do banheiro. Os equipamentos têm que ser modernos, tá? Chuveiro de alta pressão, pia moderna, sanitário de qualidade, faz toda a diferença. Como eu te falei, é branco, nada de decoração, não precisa muita decoração. Ele precisa ser espaçoso, bem planejado, ele precisa atender tanto um casal de pessoas magras como um casal de pessoas obesas. Então, aquele box apertadinho que só entra uma pessoa, está fora de cogitação. Amenidades de qualidade. Oferecer produtos de higiene de alta qualidade hoje é mais fácil e muito mais viável do que há 4, 5 anos atrás. Hoje existe a opção de você ter amenities, shampoo, condicionador, sabonete, tudo em dispenser, em frasco de 500 ml, em suportes de parede. E essa tecnologia melhorou bastante aqui no Brasil. Tá? Já as toalhas e roupões macias, sempre em algodão, né? E sempre, pelo menos, com 400 gramas por metro quadrado. Elas proporcionam uma sensação de luxo e bem-estar.
A limpeza e manutenção dos banheiros deve ser impecável e ela é essencial ao hóspede. Não pode ficar fedendo a cloro, ou seja, você tem que ter os produtos corretos para poder limpar esse banheiro sem que fique com aquele cheiro absurdo de cloro. Tá? A manutenção, você deve garantir que todos os equipamentos, principalmente descarga, estejam funcionando em perfeito estado. O café da manhã, né? Que é o excelente de jejum. Tudo isso faz parte da experiência dos hóspedes. Todos os hóspedes, para você ter uma ideia, a grande maioria deles lembram do hotel a partir do café da manhã. Isso é mundial. Eu estive no quarto o hóspede pode ter vários problemas com a recepção, com a hospedagem dele, mas se o café da manhã for memorável, ele releva tudo. Então, ofereça opções nutritivas, frutas, pães, cereais, ovos, sucos, iogurte. Atenda a uma diferente gama de pessoas, né? Diferentes preferências alimentares e dietas. Procura também colocar produtos locais no seu café da manhã. Se, por exemplo, se você vai para Minas, você quer ver um café da manhã mineiro. Se você vai para o Rio Grande do Sul, você quer ver um hóspede quer ver um café da manhã gaúcho. Se você vai para Manaus, o hóspede quer ver um café da manhã manauara. E é isso que vai encantar seu hóspede. A apresentação é bastante importante. Saber fazer decoração com alimento é um show à parte, tá? Isso aumenta o apetite das pessoas e facilita com que ele tenha uma experiência memorável, tá? Então, com um ambiente bem organizado, com cada coisa no seu lugar, vão fazer uma grande diferença na sua hospitalidade. É lógico que tem que ter serviço, né? Não é só colocar o buffet lá e deixar Deus dará. O cliente tem que ser atendido, o hóspede ele tem que ser atendido, tem que ter uma equipe disponível para atender até pedidos especiais. Há pessoas que não se servem de ovos mexidos ali no buffet. Ele quer um ovo frito ali para ele. E qual que é a diferença de você preparar isso para ele? Nenhuma, né? E também, né, você ter flexibilidade no horário. Se você puder ter horários flexíveis para servir o café da manhã e acomodar com as diferentes rotinas do hóspedes, desde até os madrugadores que acordam 4, 5 da manhã, e até aqueles que preferem acordar às 11, meio-dia, se você tiver essa opção, mesmo que seja em pequena parte, você fará uma grande diferença na qualidade de hospitalidade. Vamos agora à arquitetura necessária. Tá? Os tipos de quarto, tá? O que diferenciam o quarto padrão do quarto luxo não é o equipamento que ele tem dentro, e sim o tamanho ou a vista que eles têm. Então, quartos com vista para o mar, para a floresta, para o parque, tem mais chances de venda do que os quartos que não têm essas vistas. Os quartos que são maiores, ou seja, ele tem mais amplitude de espaço, enquanto um quarto tem 15 metros quadrados ou tem 20 metros quadrados, ele também faz uma diferença na escolha do hóspede. Se você tem os dois quartos, o quarto de 15 metros e o quarto de 20 metros no mesmo comp set, ou seja, os dois como standard, você vai ver que os hóspedes vão preferir se hospedar aqui, até vão pedir para ser reservado nesse quarto maior. Tá? A cama é determinante no tamanho do quarto. Você não consegue colocar uma cama queen size sem ter o espaço necessário, ou mesmo king size.
A cama king size ela tem 2 metros por 2 metros e você precisa de 60 centímetros mínimo de espaço lateral para cada um dos lados, menos para a cabeceira. Isso quer dizer que só para ocupar a cama você precisa ter uma área de 3,20 metros se você for colocar uma cama king size. Muitos quartos não têm uma parede de 3,20 metros para acomodar esse tipo de cama. Então é importante colocar a cama certa no tamanho do quarto certo. A iluminação ela tem que ser direta, aquela de parede que ilumina direto, e a indireta, aquela que também está na parede, só que protegida por sancas, tá? E ela tem que ter iluminação para dia e iluminação para noite, ou seja, lâmpadas à noite devem ser amarelas e lâmpadas para o dia devem ser brancas. Se você tiver um dimmer, é aquele controle de potência de lux, ainda melhor. Aí o hóspede pode controlar o lux de cada ambiente do quarto. Então vamos lá. Muitos devem se perguntar, você tem aí esse quarto lindo, maravilhoso aí, essa arquitetura desenhada, né? Por que que tem um corredor, né? Se vocês olharem aqui, nessa parte, na entrada do quarto, ele tem um corredor, depois o acesso ao banheiro, depois que você vê o quarto. Isso existe um motivo, uma lógica. É para garantir a discrição do hóspede. Se a pessoa está acompanhada e tem alguém deitado, que ele pediu um serviço de quarto, ou mesmo alguém bateu a porta, quando você abre a porta de entrada, você só vai ver o pé da cama. Isso quer dizer que você não vai ver quem está deitado ali. Vai sentir que está acompanhado, mas evita de você ver coisas que não deve, você como profissional. Né? Você foi lá servir um serviço de quarto, ou a camareira bateu e entrou e não viu que tinha hóspede dormindo ainda, evita de você ver qualquer coisa. Essa é a primeira questão do quarto. Tá? A cama deve ser acompanhada de cabeceira. Ela tem que ter as cabeceiras laterais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, com as suas iluminações para leitura. Né? Se for 2 camas de solteiro, pode ter uma mesa de cabeceira aqui no meio, mas o ideal é ter uma no meio e outra de cada lado das camas de solteiro. É importante ter uma mesa de trabalho ou de alimentação e ter uma cadeira e poltrona também, se você tem espaço. Mas a mesa e a cadeira é importante. A poltrona vai depender do espaço que você disponha do seu quarto. A questão é, tanto a cadeira quanto a poltrona, eles devem ser em material impermeável, tá? Pode ser vinil, pode ser couro, pode ser corvinho, porque garante a não proliferação de bactérias. E tem que ter um armário condizente, pelo menos para 2 ou 3 noites de roupas, né? Com pelo menos meia dúzia de cabides. Os quartos, eles precisam de equipamentos, e esses equipamentos são essenciais. Né? Um maleiro dobrável ali à disposição do hóspede, que ele esteja aberto no momento do check-in, ou seja, que existe a arrumação do quarto para receber hóspede e a arrumação do quarto do hóspede hospedado. Então o maleiro já tem que estar aberto ali à disposição do hóspede, evita dele usar a tua cama. Ar-condicionado splitter, né? Aquele com controle remoto, que pode ser só de ar frio ou quente frio, dependendo da região que você está. Uma televisão tela plana, Smart TV. A questão da TV, tá? Evita ser econômico nesse equipamento. Procure colocar equipamentos com pelo menos 40 polegadas, tá? Porque para as pessoas poderem enxergar o que estão vendo e colocar ela numa posição em que todas as pessoas que estiverem no quarto possam utilizá-la. Tem que ter um telefone de comunicação interna, né?
ele não necessariamente faça ligação para fora, mas que se comunique com a recepção, ou pelo menos com a portaria, né? Ter um frigobar, e se você vai pôr um frigobar, coloque itens para venda, né? Se você não quer ter esse controle de frigobar, pelo menos coloque água, refrigerante e cerveja. A importância do cofre, né? Você ter um cofre de embutir ali escondido no guarda-roupa, que ele seja por senha eletrônica. Ninguém vai ter senha. Se precisar arrombar esse cofre aí, tem que chamar um técnico e isso custa caro e vai ter que ser cobrado do hóspede, se o hóspede esqueceu a senha, por exemplo. Né? Ter uma tábua de passar com ferro de passar roupa. Isso evita do hóspede usar sua cama para fazer isso. Se você tiver isso à disposição no quarto, ainda melhor. Não são equipamentos caros e você pode ter ele bem escondido no guarda-roupa. Secador de cabelo é bastante importante, só que não qualquer secador. Tem que ser de pelo menos 2.000 watts. Se não tiver essa potência, nem precisa colocar, porque quem usa mais o secador são mulheres. E as mulheres têm cabelos mais longos e elas querem secar rápido o seu cabelo. E para secar rápido, ele precisa ter potência. Rádio relógio, uma coisa esquecida pela maioria dos hotéis não profissionais, a maioria dos hotéis não de marca, mas ele é necessário ter um rádio relógio. Muitas vezes a pessoa vem de outra região com horários completamente diferentes, então ter um rádio relógio e ele sempre na hora certa é um auxiliar que também ajuda no despertar das pessoas, tá? Se você consegue colocar uma máquina de café, você já tem o frigobar, você coloca uma maquininha de café, né? Essas de cápsula mesmo, e você pode colocar as cápsulas à venda no próprio frigobar. E colocar, tem que ter, principalmente na região sul, tem que ter um aquecedor de água para a pessoa poder fazer o chá dela ou mesmo o chimarrão. Esses equipamentos são maravilhosos e auxiliam na experiência do hóspede. Os enxovais. Então, a cama. A cama completa, se você tem uma cama box, por exemplo, a cama box ela é legal porque ela não tem decoração, então você faz a decoração que você quiser com ela. Você pode ter cabeceiras do jeito que você quiser e ela acomoda perfeitamente em qualquer tipo de quarto. Então, com cama box, você vai precisar ter uma saia box se você quiser. Há hoje opções no mercado da cama box que ela já vem encapada com curvinho, tá? Mas é imprescindível, você precisa ter um protetor de colchão para a garantia do hóspede e para a garantia da manutenção do colchão seu, tá? Lençol de baixo e de cima, precisa ter uma manta, independente se você é de região quente ou região fria, tem que ter uma manta, ou edredom ou cobre-leito, tá? O cobre-leito ou edredom, eles fazem a decoração final. Tem que ter travesseiros com fronha, esse travesseiro tem que ter protetor de travesseiro, tá? E tem que ter uma peseira. A peseira é aquela parte decorativa que vai no pé da cama para evitar do hóspede colocar o sapato na sua cama. Ele coloca o sapato na peseira, ou seja, ele deita com o calçado. Então, na hora que ele deita, ele vai lá e coloca na peseira. Então vamos aos jogos. Para você ter um jogo completo, vai depender da troca, da lavanderia e da quantidade de quartos, tá? Então, como é que é essa troca, né? Como é que você faz essa troca? Você troca todos os dias, independentemente do hóspede. Por exemplo, se você for um 4 estrelas, você já é obrigado a trocar a roupa todos os dias, mesmo que o hóspede diga que não. É obrigado. Já um 3 estrelas não precisa trocar todos os dias, pode trocar um dia sim, um dia não, ou a solicitação do cliente. Tá? 5 estrelas, nem pensar. Se a pessoa quiser trocar de roupa 2 vezes por dia, ela troca. A lavanderia. Quanto tempo demora a lavanderia para entregar a roupa para você?
tá? Então, você pegou a roupa suja, entregou na lavanderia, passa por um processo, no dia seguinte ela entrega para você. Ou leva 2 dias, ou leva 3 dias. E a quantidade de quartos, né? Porque assim, digamos, você tem o protetor de colchão. Se você só tem 3 quartos, né? Você vai precisar de pelo menos 3 protetores de colchão extra. Agora, se você tem 30 quartos, você vai precisar de pelo menos 3 protetores de colchão extra para atender todos os 30. Então, por isso que depende da quantidade de quartos. Então, vamos lá. Você tem um jogo na cama, vestindo a cama, outro jogo pronto para troca, um jogo sujo e um jogo lavando, tá? Então, essa é a troca mínima que você tem, são 4 trocas. E aí, dependendo de como a lavanderia te entrega, você tem uma quinta, se ela demora 2 dias, se demora 3 dias, você tem uma sexta, e por assim vai. Então, se você tem 10 quartos, essa é a quantidade de jogos que você tem que ter por produto. Saia box, protetor de colchão, lençol debaixo de cima, manta, edredom, travesseiro. Travesseiros, por que 3? Né? Cada leito, ele precisa ter, cada leito, então, se você tem uma cama de casal, são 2 leitos. Ali você vai ter que ter 4 travesseiros, não 2. Se você tem uma cama de solteiro, você vai ter 2 travesseiros. Então, um leito equivale a uma pessoa dormindo, tá? Na questão do edredom, para você não ter que lavar o edredom todas as vezes, todas as trocas, ou seja, quando o hóspede sai, você tem que trocar toda a roupa, tá? Independente da categoria de hotel que você esteja, que você tenha, cada troca, trocou, saiu o hóspede, toda a roupa vai ser lavada. Então, para você evitar de lavar o edredom sempre, existe o duvet. O duvet é como se fosse uma fronha que você põe no edredom, tá? Ela é um lençol duplicado, que você põe a fronha no meio, o edredom no meio, tá? Isso te sai mais barato você trocar duvets do que ficar trocando de edredons nas reposições. Como eu disse, travesseiros e fronhas, você precisa ter 2 por leito, tá? Então, você precisa ter 3 travesseiros por troca, por leito, né? 3 travesseiros por leito. Já a roupa de banho é toalha de rosto, piso e toalha de maquiagem. Os jogos que vão estar nos quartos são sempre 2. Vai ter 2 toalhas de banho, vai ter 2 toalhas de rosto, vai ter um piso e vai ter uma de maquiagem. E aí, dependendo das trocas, você vai ter os 4 jogos, né? Então, é um no quarto, outro preparado para abastecer o hóspede, outro sujo e outro lavando. As amenidades. Papel higiênico é importante, a qualidade desse papel higiênico é indiscutível. Então, ele tem que ter uma absorção à umidade muito alta e ser suave ao toque. Shampoo, condicionador e sabonete, muitos hóspedes acabam levando os deles, né? Mas existem hoje, como eu falei, opções que fica barato na sua hospedagem, como por exemplo, você pode ter um L'Occitane nos seus quartos, você pode ter o Boticário nos seus quartos, em dispenser, né, para poder estar atendendo aos seus hóspedes com qualidade a um custo baixo, melhor do que aqueles frasquinhos. Os frasquinhos eu gosto, os frasquinhos pequenos, mas eles devem ser personalizados. Ter frasquinho com personalização ou marcas, né, não é legal. Então, se você puder personalizar tendo os frasquinhos, ainda assim continua sendo comercialmente melhor. O papel higiênico, todo mundo se pergunta, né, por que a dobra do papel higiênico? Você dobrar o papel higiênico, você cria no imaginário das pessoas, no psicológico da pessoa, que aquele papel higiênico está lá e é só para ele, só ele vai usar. Na verdade, né, esse papel higiênico, a primeira que você abre, né, ele já pode ter sido usado 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não ter acabado ainda.
né? Então, a dobra do papel higiênico dá esse aspecto de ser um rolo sempre novo, né? Os amenities, como eu te falei, você tem aí os amenities em dispenser, que você tem alta qualidade, várias opções, né? E você tem também as opções de marca. O setor de governança. O setor de governança, ele é o principal do meio de hospedagem, ele é o que garante toda a limpeza, toda a arrumação, todo o perfume do seu meio de hospedagem inteiro. Então, ter uma pessoa na frente do setor de governança, que a gente vai ver mais adiante, né, é super importante. Por exemplo, é o padeiro da padaria, é o açougueiro do açougue, é o chefe de cozinha do restaurante. A governanta, ela é essa pessoa. Mas isso para a próxima aula. Nossa próxima aula já está agendada para o dia 22, para a próxima segunda-feira. Hoje é dia 15, para o dia 22 às 17 horas, próxima segunda-feira da próxima semana. Então fique ligado no nosso site, se inscreva e compartilhe isso com as pessoas que você acha que tem interesse. Até a próxima!